Ever since the day that you went away. Olá, doutor! Vamos iniciar mais uma aula aqui no nosso canal Matemática Inesquecível. E hoje nós vamos iniciar a nossa série de aulas, né, de Geometria Analítica, que é um conteúdo do ensino médio, tá bom? E vamos iniciar hoje com a aula 1 sobre plano cartesiano, cabeça seca. O que é isso? Plano cartesiano, né, que tem esse nome aqui em homenagem ao René Descartes, que é um francês matemático que foi um dos primeiros idealizadores, estudiosos que começaram a criar, né, a geometria analítica, que é a área da matemática que junta a álgebra com a geometria, cabeça seca, tudo dentro desse plano aqui que nós vamos ver a partir de hoje, tá certo? Olha lá, nós temos aqui dois eixos, assim, ó, um eixo na vertical e um eixo na horizontal. Esse eixo da vertical é chamado o eixo das ordenadas, cabeça seca. Eixo das ordenadas, e o eixo na horizontal é chamado de eixo das abscissas, cabeça seca. Eixo das abscissas, tá certo? Ó? Então, esse eixo das ordenadas, ele é representado pela letra Y. E o eixo das abscissas é representado pela letra X. É o famoso XY, doutor. Então, aqui tem essas duas, né? Duas retas, formando aqui um ângulo de 90 graus, ó. Tá certo? Doutores, e aqui, quando você faz esse cruzamento aqui dessas duas retas, nós vamos formar, ó, quatro quadrantes. Nós vamos ser divididos em quatro quadrantes. Então, aqui é chamado de primeiro quadrante, tá certo? Ó, que é o primeiro quadrante. Aqui, só que aqui é no sentido anti-horário, vai assim, ó. Aqui é o segundo quadrante. Aqui, terceiro quadrante. E aqui, o quarto quadrante, tá bom? Então, é dividido aqui, né? O plano cartesiano ele é dividido em quatro quadrantes, tá certo? E aí, doutores, quando um ponto, se você tiver um ponto, ele vai ter os pares ordenados, né? Se você um ponto estiver aqui, você vai marcar um ponto aqui, esse ponto ele vai ter um valor por X e um valor por Y, cabeça seca. Então, aqui representar esse ponto P, ele vai ter o primeiro valor aqui do X, ó, que é o XP, e o YP, XP e YP. Então, as coordenadas desse ponto P, né, vão ser representadas. Primeiro sempre é o X, que é a abscissa, XP, e o segundo ponto é a ordenada, que é o YP. Tá bom? Então, a base do plano cartesiano é essa. Você tem os dois eixos, o Y na vertical e o X na horizontal. O Y é o eixo das ordenadas, o X, o eixo das abscissas. Divide aqui o plano em quatro quadrantes e um ponto que você marcar, qualquer ponto aqui, ó, em qualquer lugar aqui, ele vai ter sempre duas coordenadas. A primeira vai ser o valor do X e a segunda vai ser o valor do Y, que é a abscissa, e aqui a ordenada, tá certo? E agora vamos ver alguns exemplos sobre isso. Vamos lá, doutor? Vamos trazer aqui alguns exemplos, certo? De como você marcar os pontos, certo? Os pontos aqui, ó, no plano cartesiano, tá bom? Os pares ordenados também, chamado de pares ordenados, ó, que é o X. Lembrando que um ponto, ele tem o X, que é a abscissa, e o Y, que é a ordenada, tá certo? Então, nós temos aqui o eixo. E aí, dependendo dos valores aqui, nós vamos marcar os valores aqui no eixo, tá certo? Ó, então, vamos olhando aqui que os valores de X, ó, o máximo é 3, que é menos 2. Os valores de Y, o máximo é 3 e menos 3. Então, vamos traçar aqui no plano, vamos marcar só até o 3. Então, aqui para cá, ó, aqui é a origem, tá certo? Importante, aqui é a origem. Então, para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo, cabeça seca.
Agora no outro eixo, para cima, positivo, para baixo, negativo, cabeça seca. Então aqui, ó, que é o 0, a origem, então aqui vai ser o 1, o 2 e o 3. Para cá, para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Para cima, 1, 2, 3. Para baixo, menos 1, menos 2 e menos 3, tá bom? Vamos lá, agora vamos marcar o ponto A. Olha o ponto A. 2 com 3. Então o X vai ser 2, então você vai puxar, ó. Você vai ligar o 2 aqui do eixo X com o 3 do eixo Y. Então aqui você vai puxar o 2, ó. Você sobe aqui o 3 e vai marcar esse ponto, que vai ser representado o ponto A, tá certo? 2 do X, ó, com o 3 do Y. Marca o ponto A. Ponto B, menos 1 do X, que é da abscissa, e 2 do Y. Então aqui o eixo X, tá aqui o menos 1, ó. Aqui. E o Y, o 2 está em cima. Então você vai subir aqui traçar aqui até aqui. Então o encontro do menos 1 com o 2 é o ponto B. Ponto C, menos 2. X aqui é o menos 2, está aqui. E o menos 3 está aqui. Então você vai traçar aqui, ó, descer o menos 2 e até chegar no menos 3 é o ponto C. E o ponto D, 3 do X com menos 2 do Y. Aqui, ó. Traça lá a cabeça seca, ó. Ponto D. Então aqui é uma representação de como pode ser marcados os pontos no plano cartesiano. Então tem questão que vai dar os pontos e pede para marcar, localizar no plano. E tem questões que localiza no plano, dá os pontos e você vai ter que saber os valores da abscissa, que é o X, e da ordenada, que é o Y. Tá certo, cabeça seca? Então agora vamos trazer aqui duas observações para vocês. Vamos lá? Então, vamos trazer aqui algumas observações em relação ao plano cartesiano. Olha lá. Quando, doutores, um ponto ele estiver aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Quando um ponto ele estiver em cima do eixo X, ó, vamos supor que um ponto A esteja aqui, tá certo? O que é que vai acontecer? Lá nas coordenadas dele, do ponto, vamos estar aqui, ponto A, né? Ponto A. Se o ponto estiver em cima do eixo, esse valor vai ser X. E o Y, como ele está em cima do eixo X, o Y vai ser 0, cabeça seca. Porque o ponto está em cima do eixo X. Então, quando o ponto estiver em cima do eixo X, o Y vai ser 0. E quando o ponto estiver em cima do eixo Y, o que é que vai acontecer? O X vai ser 0, cabeça seca. Tá certo? Ó. Então, vamos supor, se aqui for 5, for no 5, vamos supor. Então, aqui vai ser o ponto 5, 0. Vamos supor que aqui esteja em cima do 6. Um exemplo. Então, aqui o ponto, as coordenadas seriam 0 e 6. Que é uma propriedade que ajuda muito, que às vezes os pontos eles vão estar em cima do eixo. Então, quando estiver em cima do eixo X, o Y é 0. Quando estiver em cima do eixo Y, o X é 0, cabeça seca, tá certo? E outra observação, que a gente vai ver aqui, é em relação à bissetriz, que vai aparecer aí muito em relação a isso, sobre a bissetriz, né, no plano cartesiano. Nós temos o que é bissetriz, né? A palavra bissetriz, cabeça, bissetriz, tá certo? Bissetriz é uma reta que vai partir o eixo ao meio, vai formar aqui um ângulo, ó. Se traçar uma reta aqui, ó, formando um ângulo aqui de 45 graus, ó, que é 45 graus, ó, vai partir ao meio. Isso aqui é um ângulo reto de 90. Então, essa reta ela parte o meio. Ela pode passar, tem a bissetriz dos quadrantes, aqui é o quadrante 1, que é o 1, e o 3, que é os quadrantes ímpares. E tem também a outra bissetriz, que é dos quadrantes pares, cabeça seca, ó. Que ela vai cortar o quadrante 2 e o quadrante 4. Então, essas bissetrizes, elas têm algumas propriedades. Quais são? Se você, como ela está passando bem no meio, o valor, se você traçar aqui um ponto aqui, ó, certo? Aqui o X e aqui vai ser o Y. Aqui, ó, o
o X e aqui o Y. Aqui o X e aqui o Y. Aqui o X e aqui o Y. Tá certo? Vamos supor, dá uma ajeitadinha aqui, tem que ser bem em cima. Bem em cima. Tá bom? Ó, bem em cima. Ficou meio aqui. Pronto. Ela vai. Qual é a propriedade? Quando for nos quadrantes 1 e 3 ímpar, o valor do X, ó, X vai ter sempre o mesmo valor do Y. E o mesmo sinal, ó. Que é positivo e aqui é positivo. Aqui, X é negativo, né? Não vai ser negativo. E o Y também negativo, ó. Que vai estar aqui e aqui. Nos quadrantes 1 e 3, nos ímpares. E nos pares, se você subir aqui, ó, o X aqui é negativo, no 2. E o Y é o quê? Positivo. Aqui, no quadrante 4, o que acontece aqui, ó? O X é positivo e o Y é negativo, ó. Então, a propriedade aqui da bissetriz, quando um ponto estiver em cima de uma bissetriz, se for no 1 ou nos quadrantes ímpares, se um for positivo, o outro vai ser positivo. Se um for negativo, o outro vai ser negativo. Se for nos quadrantes pares, um é positivo, o outro é negativo. Um é negativo, um é positivo. E se um for positivo, o outro é negativo. Ou seja, sinais diferentes. E nos ímpares, sinais iguais. Certo? Vamos fazer aqui um exemplozinho para vocês entenderem. Olha lá, cabeceira. Então vamos supor que um ponto ele esteja no quadrante lá, no quadrante 1. Ponto A, seja na bissetriz, é 1, certo? Você tem esses valores. Ponto B, seja menos 1 e 1. O C, seja menos 1, menos 1. E o D, seja 1 e menos 1. Tá certo? Então aqui, ó, quando os dois tiver, ó, o mesmo sinal, então, se você for marcar lá no plano, esse ponto A vai estar no primeiro quadrante, ponto C vai estar no terceiro quadrante, cabeça seca, o ponto B, ó, o X negativo e o Y positivo, segundo quadrante, e esse aqui, o X positivo e o Y negativo, vai estar onde? Quarto quadrante, cabeça seca. Então aqui, mostrando que quando o ponto estiver em cima do bissetriz, ou seja, esses valores aqui, ó, vão ser iguais, mas o que vai diferenciar são os sinais, dependendo do quadrante. Se for no primeiro e no terceiro, vai ter o mesmo valor, ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Se for no segundo e no quarto, vai ter valores com sinais opostos, ok? E para terminar a nossa aula de hoje, vou trazer agora um desafio. Então, todos, para terminar a nossa aula de hoje, agora eu vou trazer o desafio de hoje, tá certo? Ó, qual o valor do sinal do produto das coordenadas de um ponto na bissetriz do terceiro quadrante cabeça seca? Responde aí, coloca nos comentários. Chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, vamos ajudar nosso canal a crescer e levar a matemática para mais pessoas, tá certo? Até a próxima e foco na matemática!